Bem-vindos e bem-vindas aos Diálogos. Eu sou Gisele Gobi e hoje a gente vai falar sobre um marco importante na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente, popularmente conhecido como ECA. A gente vai falar aqui o que é esse estatuto, para que ele serve, quais são os direitos garantidos, quais são também as responsabilidades das pessoas e qual o papel da sociedade nessa questão da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. A gente andou pesquisando na internet, pelo IBGE, Paraíba do Sul hoje tem cerca de 22% da sua população nessa faixa etária, que é considerada pelo Conselho da Criança e do Adolescente, criança até 12 anos incompleto e adolescente de 12 a 19 anos. Então, é uma parcela considerável da nossa população e que requer políticas públicas para que seus direitos sejam garantidos. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui hoje no estúdio duas pessoas que militam nessa área, que essa área faz parte da rotina de trabalho dessas pessoas, que são a Janice e a Camila. Bem-vindas, o microfone está aberto para vocês darem as boas-vindas para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Depois eu vou passar a apresentação de vocês. Fica à vontade. Vai, Camila, primeiro? Então, vamos lá. Obrigada, Gisele. Obrigada aí quem está assistindo a gente pelo convite para a gente falar desse tema que é tão presente no nosso dia a dia, né? E tão importante de ser tratado, de ser discutido, de ser ampliado aí as perspectivas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ele existe com base aí no seu funcionamento, na sua aplicação diária. Obrigada aí por esse importante espaço. A gente que agradece. Janice, com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Gisele, boa tarde, Camila. Agradecer o convite, viu, Gisele? E nessa oportunidade dessa tarde, estar dividindo a mesa com vocês aqui, que é um assunto tão importante, né? Que realmente se faz presente no nosso dia a dia, né? E a fala realmente da Camila tem muito a ver com a nossa execução do trabalho na assistência social. Antes da gente entrar aqui, a gente estava batendo um papo e eu falava que elas estão aqui como CNPJ e não como CPF, né? Janice é o CNPJ do Conselho Tutelar de Paraíba do Sul e Camila é o CNPJ da Secretaria de Assistência Social. Ela fala pela gestão, pelo Poder Executivo de Paraíba do Sul, nessa área da assistência social. Então, agora eu vou fazer a apresentação das duas. Aí eu tenho que pegar uma colinha aqui que eu tenho que ler, gente. Camila Nogueira Gama, mulher em seus múltiplos papéis e ainda assistente social do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 2008, é especialista em assistência social e direitos humanos pela PUC-Rio, tem MBA em gestão de serviços pela Fundação Getúlio Vargas e está cursando, nesse momento, uma especialização em garantia dos direitos e política de cuidados da criança e do adolescente na Escola Nacional de Socioeducação na Universidade de Brasília. É assistente social concursada do município de Paraíba do Sul desde 2009 e preside o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e adora as pautas relativas às crianças e adolescentes. Agora a gente vai falar sobre Janice Pedroso, 59 anos. Ela é casada com um policial civil inglês, ela é mãe do Tiago e do Rafael e é filha do seu Alair Pedroso e da dona Terezinha, famosos e saudosos de Paraíba do Sul. Ela é sul-paraibana e apaixonada pela sua cidade. Trabalhou em vários setores da administração pública, mas a que ela mais se identifica é exatamente a assistência social. E ela foi coordenadora da Casa de Acolhimento em 2 governos aqui de Paraíba do Sul. Em 2022, fez a prova para conselheira tutelar, ficou na vaga de suplente e teve uma votação expressiva, conseguiu o primeiro lugar e, com a saída de uma conselheira, ela assumiu a vaga de titular. Em 24, novamente, participou de um cenário de eleições. E aí, do Conselho Tutelar, ela teve a maior votação, uma votação muito expressiva, e ela foi reconduzida. E ela hoje está como conselheira tutelar, atuando no município de Paraíba do Sul, ama o trabalho que faz, e ela atua se destacando à frente do Conselho Tutelar, juntamente com outros conselheiros aqui em Paraíba do Sul. Mais uma vez, bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta para a Camila. Camila, para a gente começar aqui, vamos entender o que é esse famoso ECA e por que ele é tão importante? O ECA é o nosso estatuto, né, da criança e do adolescente. É uma legislação reconhecida, né, pela sua perspectiva ampliada de proteção dos direitos da criança e do adolescente, né?
ele surge com base na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança e do Adolescente. Uma coisa universal, então, né? ele está alinhado aí com a perspectiva internacional de proteção de crianças e adolescentes e é reconhecido como uma das legislações mais amplas, né, de proteção. Então, ele traz um novo paradigma de proteção de crianças e adolescentes, né? Ele rompe com o Código de Menores, que era o que vigorava, né, até então. Então, ele traz transformações na compreensão sobre a infância, né? Na forma que a gente olha e percebe a criança e o adolescente na nossa sociedade. Quando a gente pensa em Código de Menores, a gente pensa num conceito mais punitivo, né? O ECA vem fazer algo diferente. Exatamente, né? O Código de Menores, ele tinha uma abordagem ali mais restrita, né? Muito nessa perspectiva da punição. E não buscava alcançar todas as crianças. O ECA, ele fala para todas as crianças. Para todas as crianças. E adolescentes. Então, agora eu vou perguntar para a Janice, né? Ele fala para todas as crianças e adolescentes. Quais os direitos que ele garante, Janice, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, Gisele, quando a gente sai do Estatuto, né, do menor, a gente entra na Lei 8.069, de 13 de julho, né? De 90, a qual o ECA agora vai fazer 35 anos, né? E aí a gente fala que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção e não de punição, né? E hoje o Estatuto da Criança e Adolescente ele está voltado justamente para proteger, né, a pessoa humana, segurando-lhe o direito, né, de vida, à saúde, à dignidade, ao convívio com a comunidade, né? Essa é um dos principais objetivos de proteção do ECA. E é isso, e essa é a atuação do conselheiro tutelar, né? Essa é a atuação do Conselho Tutelar. Ô, Camila, a Janice falou aí, a gente já vai fazer 35 anos, né? E o fato de vocês estarem aqui tem a ver com a comemoração, né, dos 35 anos do ECA, vai dia 13 de julho, não é isso, gente? 13 de julho. 13 de julho. Então, são 35 anos, mas essa legislação ainda não está efetivamente implementada. Quais são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia hoje para a implementação do ECA? O que na sua prática você percebe como um desafio? Eu acredito que o desafio principal ainda está em torno da questão da mudança de paradigma que ele busca promover, né? Ele não é só uma lei que traz novas diretrizes, né? Ele busca mudar uma cultura. E aí, por isso que é até entendido que, assim, tem um percurso aí, né, de mais de 30 anos, mas para uma mudança tão estrutural... Em tempo histórico é pouco, né? Em tempo histórico, exatamente. Tempo histórico é né? Para a reconstrução de um modelo de compreensão, né, dessa faixa etária, é compreensível ainda, né? Mas tem muitos desafios, né? A desigualdade social ainda é uma das questões que tem impactos, né, na violação de direitos de crianças e adolescentes. Traz muitos impactos. Eu acho que a violência ainda é um dos maiores desafios, né? Eu trouxe até um dado aqui que fala sobre a violência contra a criança e adolescente, né? O número de denúncias recebidas pelo Disque 100 no município de Paraíba do Sul, no primeiro semestre desse ano, de 2025, das 52 denúncias registradas no Disque 100, gente, 54, é muita coisa. Não, 52 é o total das denúncias para qualquer tipo de grupo vulnerável. Tá. Idosos, mulheres. Entendi. Do total das 52, 24 são denúncias de violação de direitos de criança e adolescente. Quase 50%. Quase 50% apenas no primeiro semestre desse ano. E o Disque 100 não é o único canal, né? Tem denúncias que são feitas diretamente no Conselho Tutelar, diretamente no Ministério Público, diretamente na delegacia, né? Existem outros canais aí que recebem. Então, é um número muito expressivo, né? Muito expressivo, e fora aqueles que não são notificados, não chegam, né? Exatamente. Muita coisa não aparece, porque as principais violações acontecem no ambiente privado, né? De relações muito próximas, né? Da criança, né? Exatamente. Então, muitas coisas ainda ficam ali nesse ambiente. Nessa questão dos desafios, Janice, você falou aí que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo, né? Ele é de proteção. Como que o Conselho Tutelar atua na garantia desses direitos e também quais os desafios dessa atuação do conselheiro? Porque deve ser bastante desafiador, né, essa atuação. Porque as pessoas devem querer que vocês resolvam questões que estão fora da capacidade de vocês, né, de resolver. Até porque tem uma questão social, como a Camila falou. Como é que vocês atuam aí? Então, Gisele, é bom a gente salientar que o
o Conselho Tutelar ele atua como órgão fiscalizador e também requisitador, né? E como a Camila disse, na maioria das vezes, essa violação é dentro da própria casa, né? Ali com a família, né? A gente tem esses dados porque... Fala mais pertinho. A gente tem esses dados porque, ainda que existe aí o Disque 100, a delegacia, o Ministério Público, né? Mas muita coisa, às vezes, não chega. Porém, o Conselho Tutelar atua na proteção de direito, requisitando a nossa rede, que é interligada à assistência social, né? Buscando o atendimento e esse trabalho em rede, né? E aí acaba que o Conselho Tutelar atua, sendo fiscalizado pelo Ministério Público, mas na requisição de serviços, que hoje em Paraíba a gente tem, né, o CRAS, o CREAS, o NACA. Então, é a rede de proteção... Mas acaba saindo vai para a saúde, vai para a educação, sim, vai para tudo, né? Sim, isso aí. Saúde, educação, né? Está tudo interligado com a assistência social. Esses órgãos que eu falei para você aqui são órgãos que a gente fala que é a nossa rede, né, do sistema de garantia de direito dentro da Secretaria de Assistência Social, né? O NACA, por exemplo, desenvolve aqui o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, tem feito um trabalho, né, frente à FIA, né, e eles têm a equipe técnica para atendimento lá. Então, a gente requisita, né, serviços e a rede também ajuda muito no sistema de garantia de direito. Vocês recebem uma denúncia e vai lá, verifica aquilo tudo e vai encaminhar para a rede de proteção que envolve assistência, saúde, educação, envolve Ministério Público também, não é isso? A gente trabalha, eu costumo falar... É mais ou menos a porta de entrada de um caso de violência ou de maus tratos, alguma coisa assim, né? Tudo que diz, né, a criança e adolescente, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar. Seja pelo hospital, uma denúncia no hospital, na Guarda Municipal, ou na Polícia Militar, ou na Polícia Civil. A porta de entrada, o órgão que faz a notificação, né, que lida direto com o Ministério Público, é o Conselho Tutelar. Ele é a porta de entrada para articulação com diversos outros setores. De toda a rede. Importante. E aí, nessa perspectiva, né, da proteção integral, que também é uma perspectiva que o ECA traz, né, que é a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes. Em todas as suas áreas, né? Em todas as suas áreas. E, por falar nisso, como é que está de proteção integral? A Janice falou de fiscalização e lembrei do Conselho. Como é que está a questão do Conselho da Criança e do Adolescente em Paraíba do Sul? Porque, né, também tem a participação social. Como é que está a atuação desse conselho? Sim, o conselho Você está presidindo o conselho, né? Sim, estou ainda, né? A gente tá numa caminhada aí. O conselho vem se fortalecendo, vem conseguindo agregar ali pessoas interessadas, né, na pauta das crianças e adolescentes da nossa cidade. E a gente está caminhando aí para, em breve, ter uma nova eleição de representantes da sociedade civil. A gente está preparando aí, né, essas etapas para ter uma nova eleição e aí a eleição de uma nova mesa diretora. Então, o conselho Você não vai continuar? Pois é, aí tem uma nova eleição de mesa diretora. Aí a gente não consegue... Mas vai se candidatar? Não sei não ainda. Sabe. Não sabemos. Mas está funcionando, isso é que é importante, está funcionando. Tá funcionando, isso que é importante. Ativo. E tem ali algumas ações associadas ao CMDCA, que é o Comitê de Gestão Colegiada de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente. É como se fosse é um comitê vinculado ao CMDCA, que também está em pleno funcionamento, está trazendo aí... E que também acompanha essas situações que a Janice relatou um pouco aqui também. Sim, exatamente. Então, tem muita gente olhando para essa situação, né? A gente precisa, acho que o ECA precisa, o que você falou, é uma questão de tempo para que a história... para que possa mudar um pouco a mentalidade das pessoas com relação à criança e adolescente. Janice. Gisele, eu queria fazer uma ressalva, perdão. Aliás, o CMDCA em Paraíba do Sul só funcionou depois que a Camila chegou. Então, assim, eu voto sim que a Camila continue. Já estão fazendo campanha. Não, ela então sabe disso. Eu não sou nada, mas eu já vou votar sim também. Ela sabe disso. Eu acho que eu vou descobrir quem são a composição do conselho e vou começar a fazer campanha para Camila. Porque se a Janice falou, filha, esquece. Não, ela sabe disso. Senão ela não ia se manifestar, ela ia ficar quietinha. Tem uma caminhada só ali, funcionou, né? Com a chegada da Camila. E se está funcionando bem, eu sei que deve ser desgastante, cansativo, mas
Mas a causa merece, né, gente? Eu voto Camila. Mas é importante a gente ter, assim... Alternância. Alternância, né? A sociedade civil também compõe o conselho, né? Também é importante que tenha espaço e que ocupe esses espaços. Então, vamos ver o que é... A gente concorda também, mas se está dando certo, por time quê, que né? se ganha não se mexe. Tem esse ditado popular que eu sou muito favorável. Pois é. Janice, você falou, o Conselho Tutelar tem a responsabilidade de proteger, mas essa proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade só do Conselho? Como é que fica a família, a sociedade, os outros órgãos nisso? Porque senão eu vejo às vezes que as pessoas falam assim, chama o Conselho, é como se o Conselho Tutelar tivesse que fazer um milagre da multiplicação de resolver tudo. É mais ou menos isso que a gente mais ou menos percebe isso. hoje? Quando a gente fala da distorção da atribuição do Conselho Tutelar, né, Gisele? E é um assunto bem vasto. Por quê? Porque é direito da família, é dever e direito da família, né, da comunidade, da sociedade, do Estado, né, assegurar toda essa proteção. Quanta gente envolvida nessa responsabilidade, muita gente, né? Muita Estado, gente família, envolvida. Sociedade. Quando a gente fala da distorção da atribuição do Conselho Tutelar, a gente começa, por exemplo, dentro de casa, né? Porque tem aquela historinha que quando o filho não está obedecendo, a mãe fala assim, vou chamar o Conselho Tutelar para você, hein? E o Conselho Tutelar não é esse bicho, papão. Vira tinha um castigo, né? Eu vou chamar o Conselho Tutelar. Pois é. Então, essa distorção, né, onde a família, né, muitas das vezes, né, eu costumo dizer, com muita tristeza, sabe, Gisele e Camila, que o perfil dos nossos adolescentes mudaram. E estão mudando a cada dia. Concordo. E isso assusta um pouco quem está na ponta. Isso tem preocupado muito o Conselho Tutelar, o Sistema de Garantia de Direito e o Ministério Público da cidade. Por quê? Como muda esse conceito, como muda esse perfil do adolescente, né? Quando a Camila fala que são só 35 anos e as pessoas ainda não se acostumaram com essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, assusta um pouco. Justamente pela mudança do perfil. Quem está na ponta, quem está dentro das casas, né? E aí você vê que, às vezes, a família foge um pouco dessa responsabilidade, né? Eu vejo isso em escola, você está certa. E, ultimamente, uma das atribuições do Conselho Tutelar é fazer palestra dentro das escolas, né? Da conscientização, né? De mostrar, de realmente colocar, né? Essa responsabilidade. E aí eu digo que o Conselho Tutelar é amigo da escola. E a família tem que chegar um pouquinho mais para dentro da escola. Porque transferir essa responsabilidade, eu digo que os filhos saem de casa educados. Pelo menos deveriam sair, né, gente? Nós somos nós e a gente sabe disso. Pois é, na escola, eles vão para aprender a matéria. Educados, eles têm que sair de casa. Então, como muda esse perfil e assusta um pouco, não adianta o pai e a mãe dizer, vou chamar o Conselho Tutelar para você. Porque o Conselho Tutelar é órgão que protege, não é órgão que vai punir, né? Então, esse bicho-papão, a gente tem que desmistificar muito essa questão da responsabilidade da família. E aqui eu faço um apelo às famílias, né, para chegar um pouco mais junto, tanto do Conselho Tutelar, tanto das escolas, né, que é um trabalho em conjunto. Não basta a gente transferir essa responsabilidade. Não pode, né? Não pode. Não devemos. Porque a família também tem os seus deveres para com os seus filhos. A sociedade, o Estado, você falou, eu dou um rol. Vocês percebem isso também no dia a dia lá da atuação na secretaria? Um pouco disso? Sim, as famílias... Um pouco de transferência de responsabilidade, às vezes. Você falou por uma situação social, talvez, né? A gente olha numa perspectiva um pouco mais ampliada, né? Que leva em consideração todas essas questões que afetam as famílias também, de um modo geral, né? Tem a questão do mundo do trabalho, né? Que é um complicador, né? A falta de oportunidades, né? Exatamente. E impacta diretamente. Exatamente, né? Tem o papel da mulher também, a sobrecarga das mulheres, né? Que assumem muitas vezes sozinhas a responsabilidade pelas famílias, do sustento. Tem muito, né? Do cuidado, né? E da educação. Então, tem muitas questões que atravessam aí a questão da criança e do adolescente. Eu não sei os números de Paraíba, mas quando a gente estuda o Brasil, a gente vê, assim, mais de 50% dos lares hoje sendo chefiados única e exclusivamente por mulheres sozinhas. Né? Então, cabe a elas toda a responsabilidade de uma casa com filhos, porque os homens já
se foram. Não estou fazendo aqui nada contra ninguém de jeito nenhum, mas é uma realidade. E porque normalmente a gente tende a responsabilizar a mulher, né? Quando a gente vê qualquer criança com algum comportamento que não é esperado, a gente fala, cadê a mãe? Cadê mãe? Mas tem pai, né? Exatamente. Tem responsáveis, né? Essa é o correto. E aí, falando um pouco sobre a gestão da cidade nessa área de assistência social para criança e adolescente, tem algum projeto em andamento? Tem alguma coisa que vocês estão para implementar? Divide um pouco com a gente como é que estão as ideias aí da secretaria nessa área de criança e adolescente. Sim, tem bastante coisa acontecendo, né? Tem o Comitê de Gestão Colegiada, que está vinculado ao CMDCA, que tem sido muito propositivo, né? Já surgiu a proposta da Tenda Laranja, que é um espaço, né, de ampliação das informações sobre proteção de crianças e adolescentes, que já funcionou na festa. A perspectiva é que funcione nos eventos, né? Foi algum evento que eu fui, agora eu vi essa tenda, não estou lembrando qual, porque eu sou... Na festa de São Pedro e São Paulo. Foi São Pedro e São agora. Paulo, então, isso, pode ser. Foi a primeira ação, a gente está em avaliação. Estava na praça, não é? Isso mesmo. Estamos avaliando para ver o que a gente vai ainda acrescentar, né? Foi a primeira experiência, estamos trabalhando nisso. E o comitê está bastante envolvido aí com essas questões. A gente teve, esse ano, uma ação muito bacana, até com a participação do Conselho Tutelar, do Maio Laranja, que é o mês, né, das campanhas de prevenção também. Teve palestra nas escolas, alcançamos muitas crianças com essa ação. Então, tem todo esse trabalho, além dos serviços de convivência, que são serviços executados no CRAS, né, que tem uma importância muito grande no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e que também estão nessa perspectiva de ampliação e fortalecimento. Ele atende crianças e adolescentes nos equipamentos da assistência, que são os CRAs. Então, tem muita coisa caminhando aí. Tem muita coisa caminhando. E esse comitê também, ele é um órgão pensador, né, pelo jeito. Ele pensa ações em parceria. Exatamente, é um comitê de gestão. Que bom. Janice, quais são os grandes desafios de ser uma conselheira tutelar? Porque não deve ser brincadeira, não. O tal do telefonezinho do plantão não deve parar. Eu aproveitar aqui um momento, Gisele, para falar que o Conselho Tutelar, nós somos 5, né? Nós trabalhamos com um colegiado, né? O colegiado atua de forma colegiada mesmo, né? Os casos, os estudos de casos são feitos pelo colegiado e as decisões também. É verdade que o conselheiro tutelar, ele não tem caso, ele não tem atuação sozinho e separado. Ele tem, sim, dentro da sede do Conselho Tutelar, os dias dele que ele trabalha em regime de plantão. O Conselho Tutelar trabalha 24 horas por dia. Nós trabalhamos dentro da sede, de 8 às 17, e depois a gente leva o telefone para casa, fica de sobreaviso, né? E está no plantão ali. Então, assim, a rede até que se desliga às 17 horas, né? Mas é com o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil, que a gente está ali 24 horas por dia. Nosso desafio hoje maior é a nossa sobrecarga realmente, né? De trabalho, 5 pessoas, né? 5 pessoas. Dá para a gente fazer, né? Um remanejamento, dá para a gente fazer essa questão do plantão. Mas a sobrecarga hoje, realmente, nos casos, e aí a gente pensa, né? Que Paraíba do Sul não tem tanto atendimento assim. Tem. A gente liga aí a televisão, a gente vê muita coisa acontecendo, né? Nas grandes cidades, pela proporção, Rio, São Paulo, Minas. Mas muita coisa acontece, sim. Está aqui do ladinho da gente, né? Não está lá, não. Está aqui do nosso lado. E às vezes é no vizinho do lado e a gente não sabe de fato. Porque também o Conselho Tutelar atua, né, junto com o Ministério Público. Todo caso de criança e adolescente é segredo de justiça. Né? Nós trabalhamos com o sigilo, né? O sigilo e o segredo de justiça. Tanto que as nossas denúncias são completamente anônimas, né? E a gente assegura o sigilo absoluto. É importante. Então, eu queria ressaltar com você aqui, hoje estou aqui com um convite, né? Mas representando aqui o colegiado, né? Eu faço menção aqui, né, do Carlos, da Janine, da Simone, da Meire, nessa atuação do colegiado aqui no Conselho de Paraíba do Sul. Que bom, que bom, que bom. Assim, vocês se dedicam, vocês trabalham com isso, e as pessoas podem achar assim, molezinha, não é nada disso. Porque
vocês trouxeram na fala de vocês o tempo inteiro. Os casos acontecem, eles acontecem o mais próximo da criança, aonde você jamais poderia ou deveria imaginar. Quem deveria estar protegendo está violando. Está violando. E, Gisele, o Conselho Tutelar trabalha em tempo real, tá? É casos reais. A ocorrência está acontecendo ali, o conselheiro é chamado e a gente tem que ter atuar. um preparo emocional também grande, né? Para poder também. dar... vamos lá. Gente, a gente está partindo aqui para o nosso encerramento. Eu queria muito agradecer. Mas olha só, eu vou deixar o microfone aberto para vocês falarem aí, façam suas considerações finais, falem de alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não abordou. Né? Fiquem à vontade. Camila, com você. Depois você fala aí o que você quiser falar e que você não falou. Fica à vontade. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o espaço aqui, né? Agradecer a toda a equipe da assistência também, que atua diretamente, a todos os membros do CMDCA, do Conselho Tutelar também, que atuam sempre em conjunto mesmo, né? Nessa parceria, toda a equipe da assistência social. Agradecer ao nosso secretário também, Léo Correia. Foi ele que te indicou, perguntou, ele falou, Camila. Exatamente. Obrigada, Léo. Obrigada, viu? Que tem apoiado muito, é muito sensível às questões que tratam de crianças e adolescentes. E tem tido todos os esforços aí para que isso possa caminhar, né? Eu trouxe uma frase que eu acho que é muito representativa quando a gente fala de crianças e adolescentes, que é uma frase da Lia Luft, que diz que a infância é um chão que pisamos a vida inteira. Então, a gente cuidar e proteger de crianças e adolescentes é um investimento que tem frutos para uma sociedade ao longo de muitos anos. Né? E que a gente olhe para nossas crianças com esse cuidado, né? Nessa perspectiva aí de proteger toda uma sociedade. Valeu, Camila. Janice, com você. Então, Gisele, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui, mostrar um pouco do nosso trabalho, né? E não poderia deixar de citar a pessoa do Léo. E, ultimamente, dentro da assistência social, eu tenho vibrado muito com essa dobradinha, né, do Léo e com a Camila, porque eu falei que para estar na assistência social, primeiro a gente tem que gostar de gente, né? E eu tenho visto que o trabalho do Léo e da Camila realmente tem sido bastante... A cidade agradece. Pois é. Eu acho que custou, mas eu acho que agora a gente acertou. E eu peço a Deus que dê a eles, né, esse direcionamento, né? Porque para estar dentro da Secretaria de Assistência Social tem que gostar de gente. E aí eu faço uma consideração final aqui, porque a gente, antes de entrar nos bastidores, né, a gente estava falando a respeito do programa de ontem, no Domingo Espetacular, sim, claro. né? Onde eu falo que hoje qual é a nossa maior preocupação quando o Estado é o nosso maior violador. Foi citado ontem o desmatamento da Amazônia, né, feito o trabalho infantil. Olha só, aquelas crianças, Camila, estão trocando, Gisele, a sala de aula para fazer a produção de espetinhos de churrasco. Meu Deus. Então, assim, muito que a gente tem que avançar, né? E eu faço essas considerações finais aqui, porque eu fiquei muito sensibilizada e, ao mesmo tempo, assim, chocada realmente com o que eu vi ontem. Aquelas crianças sentadas no tronco, né? Muitas delas, Gisele, se ferem, porque elas ficam sentadas nesse tronco, fazendo uma faquinha, e aí você vê as marcas assim na perna, né? Nossa, e como não pôde mostrar... Perigoso, né? Trabalho ainda... Muito perigoso. Trabalho infantil e ainda perigoso. Muito perigoso. E aí, como não pôde mostrar o rosto, né? Eu me lembro que a menina devia ter mais ou menos 9 anos. Jesus, a gente pensa nos filhos da gente. Foi entrevistada, né? De costas, né? E quando eu olhei, falei com o Iglesias, é apenas uma criança. É uma criança. Que está sendo explorada no trabalho infantil. Absurdo. E deixando a sala de aula, né? Porque o sustento do pai e mãe, talvez ali, ela tenha que ajudar de certa forma diretamente, para levar dinheiro, né? para comida para mesa. Exatamente. Né? A questão social que a gente falava aqui. Então, é isso. Emociona, não tem jeito. Emociona, mexer, e eu fico imaginando vocês na atuação de vocês diária, que você falou que vocês atuam às vezes no momento da ocorrência. Então, tem que ter muito equilíbrio emocional para poder lidar. Porque, por mais equilibrado que a gente seja, tem hora que deve dar uma vontade de perder o equilíbrio. Porque naquele momento, às vezes, a gente fala como conselheiro, mas a gente que é mãe, né, Gisele? É ser humano, né?
Exatamente. Aí nós somos mães, a gente imagina ali um filho da gente que, graças a Deus, teve oportunidade, carinho, afeto, né, comida, teto, né, vendo uma criança passando por aquilo. E é o que a Camila falou, que traz a frase da Lia Luft. É um chão que vai ser trilhado para o resto da vida. Então, que adultos serão essas crianças? Que são privadas do básico, dos seus direitos básicos de alimentação, de ir para a escola. É sobre isso. A gente lida com sonhos, né? Com o futuro, com vida, né? É isso, a gente... Difícil encerrar isso depois dessa fala, Janice, mas vamos lá. A gente tratou aqui um pouquinho, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das questões que estão acontecendo em Paraíba. Fica difícil a gente fechar, mas a gente vai fechar. A criança tem direito de ser criança, o adolescente tem o direito de ter a sua fase de desenvolvimento respeitada. E o que a gente deseja é que o ECA possa, o mais rápido possível, entendendo que 35 anos é um tempo histórico pequeno, mas que o ECA possa, o mais rápido possível, deixar de ser muito mais do que um papel, mas possa ser realmente a garantia de direitos para essas crianças e adolescentes de todo o nosso país, não só aquelas que estão perto da gente. Porque o caso que a Janice trouxe aqui é de um caso longe geograficamente, mas é um caso que dói no coração de todos nós. E isso pode estar acontecendo, gente, sem que a gente saiba, mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. E se você sentiu que esse episódio tem alguma importância, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Até o próximo episódio. Um beijo e fiquem com Deus.